certeza. E do mesmo jeito que isso afetou os homens, isso afetou as mulheres também. A mesma mochila. A mochila da masculinidade para Pro nós... É a mochila da feminilidade pra mulher. Pra mulher. E aí a gente entra naquela questão do feminismo, que eu acho fantástico o feminismo. Eu acho o feminismo é fantástico. A gênese do feminismo. O Thiago conhece Fantástico agora. O feminismo começou... O Thiago foi no Fantástico já. É. Fantástico. O feminismo começou lá no século XIX, né, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aquela Mary Wollstonecraft, já ouviu falar dela? Mary Wollstonecraft. Foi uma das pioneiras dela. Para mim, uma das melhores coisas que a Wollstonecraft fez foi parir a Mary Shelley, que foi a mulher que escreveu Frankenstein. A mãe da Mary Shelley era feminista de carteirinha. Lá no século XIX ainda fazia algum sentido, lá na primeira onda, final do século XIX, começo do século XX, para que a mulher tivesse mais lugar no mercado de trabalho. Então, a filosofia ideológica do feminismo sempre foi igualitarismo. Que mulheres tivessem o direito de ter a mesma oportunidade, ganho, renda que os homens. E até aí, ok. Né? Não ok. Não ok? Não Por quê? ok, mas a gente vai chegar nessa parte. Então, a filosofia, o embrulho que você tá vendo do lado de fora do É um feminismo, cavalo de Troia, então. É um cavalo de Isso. Troia, entendi. o pacote que você está bonito, vendo é bonito. a filosofia. Não é nem bonito, ele é ridículo, mas as pessoas foram convencidas Tá, que ele era bonito. tá. Lembra a resposta condicionada? Eu vou repetir isso tanto pra você que você vai achar que conhece sua privada. Eu vou repetir tanto o que é o feminismo pra você que você vai achar que você conhece o feminismo. Então, o pacote externo do feminismo era a filosofia ideológica do igualitarismo. Que não é bonita, ela é horrível. Mas foi vendida como se fosse bonita. Mas o que tinha dentro do pacote? Dentro do pacote, nós tínhamos as megacorporações dos Estados Unidos que se constituíram em institutos e fundações. Fundação Rockefeller, Fundação Ford. E esses mega investidores, aonde que está a maior parte da grana? Está na mão do Estado. O Estado é o dono do dinheiro. O Musk pode ser muito rico, mas quem é que imprime dólar? Certeza. O Estado. Certeza, Estado. Eu tenho uma corporação de óleo, Standard Oil. Eu tenho uma linha de produção de carro. E eu quero ganhar mais dinheiro. Preciso de gente. Eu preciso de gente. Só que nós estamos vivendo numa sociedade onde metade da população não trabalha, não gasta, não paga imposto. Porque as mulheres estão em casa criando as crianças. Vamos fazer o seguinte? Vamos investir centenas de milhões de dólares durante algumas décadas pregando o movimento de liberação feminina. Tirar a mulher do sistema patriarcal opressor que a restringe no lar. E vamos trazer essa mulher para o mercado de trabalho, porque agora a gente vai ter 2 vezes mais gente pagando imposto. Quanto mais imposto você paga para o governo, maior o contrato que a empresa pode fazer com o governo, né? Porque se você vai fazer um contrato para poder entregar 50 tanques de guerra para o governo, porque o governo só podia me pagar 50 tanques, agora ele pode me pagar ou o dobro pelos 50 tanques ou encomendar 100 tanques. Porque afinal agora o governo está recebendo imposto de homens e mulheres. Ainda teve um ganho secundário disso, não teve? Quem é que vai cuidar dos meninos? Quem que vai cuidar das crianças? Governo também. O Estado. O Estado via escolas E aí doutrinadoras. E aí agora eu vou conseguir romper uma geração que os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, não recolhendo imposto. Agora eu vou ter homens trabalhando e mulheres trabalhando, os dois recolhendo imposto. Eu, como fundação, vou patrocinar esse movimento para que as pessoas paguem imposto para o Estado e quando eu for fazer um contrato de serviço com o Estado, eu posso cobrar mais ou receber mais para aquele mesmo contrato. E na sequência, eu vou ter um monte de crianças que estão entregues ao sistema de ensino, que eu também vou patrocinar por forma de agenda ideológicas para que elas jamais contestem esse modelo. E para que elas, 1 ou 2 gerações adiante, achem o pacote do igualitarismo bonito. Porque esse pacote é horroroso. Esse pacote não funciona. Se você pegar o feminismo, ele é absolutamente cheio de contradições. Então vamos lá. O pacote igualitário... Não, mas as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que homens. Então vamos lá, minha filha. Se A, mulher, igual a B, homem, porque é para igualizar, não é? Igualitarismo? Não é para equalizar a coisa? Não é A acima de B ou B acima de A. É A igual a B. Não é? Que tal a gente acabar com a categoria de esporte feminino? É categoria de esporte, ponto. Homens e mulheres competindo junto. Natação, salto, corrida, luta. A não é igual a B? Não precisa ter transgênero no esporte, não. Não tem gênero.
É competição. Tem uma competição de corrida. Os 10 melhores classificados vão Pronto, correr. as mulheres vão perder todos os esportes e aí, naturalmente, o homem vai estar acima da mulher. Não é A Exato, igual a B? sim, exato, perfeito. É uma A mulher- baita numa contradição. A mulher tem que ter espaço no local de trabalho. Então, Então se- o homem também tem que ter, correto? Exato, exato. Não é? A mulher tem que ter espaço no local de trabalho. A igual mais B, igual B. Então, o homem também tem que ter espaço no local de trabalho. Como é que vai ficar, por exemplo, em áreas como Você não professores de escola, Sim. onde 80% dos professores são do sexo feminino, a gente não deveria, então, colocar 50% dos professores do sexo masculino? Afinal de contas, os homens estão subrepresentados nessa categoria. Então, na limpeza urbana, Também. 80%, 90% das pessoas que 90%. trabalham com limpeza urbana são homens. Em nome do igualitarismo, a gente não deveria também obrigar que 50% dessa força de trabalho fosse do sexo feminino? Então, deixa eu entender. O igualitarismo funciona enquanto você recebe algum privilégio, mas quando você é Isso. obrigado a apresentar alguma responsabilidade, aí não funciona? Então, isso não é igualitarismo. Isso é autoritarismo. Isso é fascismo, isso é ditadura. É outra coisa. Veio com um pacote igualitário, mas esse pacote igualitário não tem nada de igualitário. Ele tem uma ditadura, que é o que eu já falei, até me foram me sacanear na internet outro dia que eu falei isso. Essa é a ditadura do matriarcado opressor, que é onde nós vivemos hoje. Não, o sistema é um patriarcado opressor. Eu adoro quando falam isso. Não, porque... Dá uma raiva, né, velho? Não. Nossa. Não, vou te dar os dados. Nós vivemos no patriarcado opressor. Esse Loyola tá doido, esse médico careca aí. Matriarcado opressor, tadinho dos homens. Agora os homens são oprimidos. Eles sempre foram nós somos os opressores. As mulheres são as oprimidas. Porque nós vivemos um matriarcado opressor. Eu diria pra você que esse é um único momento na história conhecida onde os opressores recebem menos escolaridade, trabalham por mais tempo, aposentam mais cedo, se suicidam mais e vivem menos anos do que os oprimidos. Nós somos opressores. E as oprimidas vivem mais tempo, se aposentam mais cedo, recebem educação de melhor qualidade. Engraçado, esse é o primeiro sistema de opressor na história onde o opressor se fode mais do que o oprimido. É o quê? São os hebreus no Egito? Que diabo que é isso? Não, a gente não vive num patriarcado opressor há muito tempo. Tal, e já existiu? Sim, já existiu. Talvez na época do João, seu avô, fosse um patriarcado opressor. Só que a gente virou isso. Nos Estados Unidos, na década de 70, 13% dos professores, das pessoas que adquiriam graduação em college nos Estados Unidos, nível universitário, na década de 70, os homens tinham 13% de vantagem em cima das mulheres. Formavam 13% mais homens com graduação universitária do que formavam mulheres. Mas hoje tá bem... Hoje já mudou tudo, né? Eu vou pegar os dados dos Estados Unidos porque eu sei que eu estava estudando isso ontem. Na década de 70, tinha 13% mais homens recebendo diplomas universitários do que mulheres. E isso era um absurdo. Isso foi pauta de fóruns, de congressos, de workshop, de mudança de políticas públicas. Foi um cataclismo, alvoroço, foi um então. apocalipse, foi um alvoroço. Porque nós temos 13% mais homens nos Estados Unidos formando com graduação universitária do que nós temos de mulheres. Corta pra mim. Corta pra 2024. Nos Estados Unidos, nós temos 15% a mais de mulheres hoje recebendo graduação universitária do que homens. Cadê o alvoroço? Não, todo mundo quieto. Cadê o alvoroço? Eu não tô vendo alvoroço. 75% das mortes de acidente de trabalho são homens. Eu não tô vendo alvoroço. Que tal a gente começar, Deus me livre, falar um troço desse, né? Vamos fazer um corte disso aqui ainda e falar que eu tô dando essa ordem. Que tal a gente começar a matar mulher no trabalho também, pra poder igualar, porque 75% das mortes de ambiente de trabalho são homens? O sistema educacional, ele é formatado para as meninas. Existe uma área do seu cérebro chamado córtex pré-frontal, que vai estar 100% maduro por volta dos 23, 25 anos de idade. Homens e mulheres. Mas ele começa a amadurecer um pouquinho antes nas mulheres. Tá. 1 a 2 anos, muito provavelmente, porque as mulheres tendem a entrar na puberdade um pouco antes dos homens. Dificilmente você vai encontrar um menino de 10 anos de idade produzindo espermatozoide, mas você encontra meninos de 10 anos menstruando. A puberdade chega mais cedo. E toda aquela descarga hormonal que acompanha a puberdade, isso vai ter efeitos no seu cérebro. Como a puberdade chega mais cedo para as meninas em comparação aos meninos, olha o estirão de crescimento dos meninos.
Você com 12, 13 anos, você é um nanico perto da menina. É isso Você aí. com 18 anos, pô, agora aquela menina ficou uma nanica perto de você. Então o desenvolvimento ponderostatural, o desenvolvimento puberal, sexual das mulheres acontecem 1 a 2 anos mais cedo que o nosso, e isso coloca os cérebros dela em vantagem em relação ao cérebro masculino durante algum tempo. Depois os dois se encontram. Quando der 23, 25 anos, ok, os dois estão com córtex pré-frontal maduro. Mas lá na tenra adolescência, não. As meninas começam a amadurecer o córtex pré-frontal 1 a 2 anos antes dos meninos. O córtex pré-frontal é o CEO do seu cérebro. Vamos botar, tá em moda agora as palavras CEO, né? Ele é o cara que diz assim, vamos adiar esse prazer instantâneo para um prazer mais importante e duradouro ali na frente. Não vamos jogar videogame agora, vamos fazer a tarefa de química. Ela é mais importante que jogar videogame. Dá para jogar videogame depois. Quem toma essa decisão para você é o seu córtex pré-frontal. Seu sistema límbico, seu hipotálamo, vai disparar, suas amígdalas cerebrais vão disparar para você todo tipo de estímulo em busca do máximo prazer e de nenhuma dor. É o córtex pré-frontal que faz assim, peraí, antes de carimbar aqui, antes de assinar o contrato, deixa eu entender aqui. É todo prazer, nenhuma dor, mas qual prazer? Qual dor que vocês querem evitar? A dor de estudar? E o prazer de faltar à escola? Não. É um mega filtro, praticamente. É o córtex pré-frontal. Quando você pega isso no adolescente, isso significa a capacidade de assumir o compromisso com as atividades escolares. Tá. Vou fazer a tarefa agora, vou prestar atenção na aula agora, vou estudar para a prova, porque eu preciso passar de ano. Esse sistema está pronto na cabeça das meninas 1 a 2 anos antes de estar pronto na cabeça dos meninos. Então os dois vão mais ou menos bem até mais ou menos por volta da pré-adolescência. Desempenho acadêmico mais ou menos parecido. Quando chega por volta dos 10, 11, 12 anos de idade, as meninas começam a estar mais adaptadas. O sistema escolar ele se torna mais duro, é mais nota para poder passar de ano, para poder fazer um vestibular com 16, 17 anos de idade. A menina chega nos 17 com a mentalidade de 17, o cara chega nos 17 com a mentalidade de 15. Ele não tem o córtex pré-frontal ainda formado o suficiente para ele entender a importância dele estudar e adquirir habilidades. Ele só vai entender isso uns 2, 3 anos depois que a menina já entendeu. Você tem meninos, os meninos respondem pelo maior índice de abandono na escola. Via de regra, você pegar estatísticas no mundo inteiro, principalmente em países de quinto mundo igual ao Brasil, você vai ver que o desempenho escolar dos meninos, ele costuma ser em torno de 1 a 2 anos inferior ao das meninas. Se você fizer uma prova na 5ª série, na 8ª série, você vai ver que as meninas têm um conhecimento de 8ª série e os meninos parecem ter um conhecimento de 6ª. Por quê? Porque isso representa exatamente a fisiologia cerebral dele. Ele não está no mesmo nível das meninas. Então a gente teria que, primeiro, cara, para mim, se eu fosse dono das políticas públicas do Brasil, retarda o início do ensino básico para os meninos em 1 ano. Se a menina entra na escola com 6, o menino vai entrar naquela série com 7. Pronto. Então você vai ter numa sala de aula, por exemplo, meninas com 14 e meninos com 15. Aí eles vão estar mais ou menos em pé de igualdade. Mais ou menos em pé de igualdade. Porque ainda assim ela tem um pouco de vantagem ainda. Porque eles estão quase, né? Ela tem 1 a 2 anos de vantagem sobre ele. Então, em termos de desenvolvimento cerebral, do córtex pré-frontal, que é o que vai determinar que aquela criança vai dedicar horas de estudo ao invés de dedicar horas de brincadeira, esse córtex, uma sala de aula com meninas de 14, meninos de 16, meninas de 12, meninos de 13, eles estariam com uma fisiologia cerebral mais ou menos parecida. A desvantagem já começa aí. Porque chega lá na frente, à medida que o funil do ensino vai apertando, o cara não dá conta. Porra, eu não estudei pra prova. Você estudou? Porra, eu também não estudei não. Aí a menina tá lá, CDF, fazendo tudo. Porra, as meninas tiram as notas boas, como é que pode isso? Pois é. Se você pegar no Enem, os meninos que chegam, que por um milagre dessa existência, conseguem chegar e sobreviver ao processo do nosso ensino básico, e quando eles vão no Enem, você pegar as notas máximas, médias, nas 4 áreas avaliadas do Enem, entre meninos e meninas, você vai ver que o desempenho dos meninos é melhor. Os homens têm uma média de notas no quartil superior maior do que a média das meninas. Vamos dizer assim que só para dar um exemplo, não vou pegar um número certinho aqui, não vou lembrar de cabeça agora, vamos dizer que as top 10 mulheres que fizeram Enem e que tiraram as melhores notas nas 4 áreas, tiveram uma nota média de 500. Você pegar os top 10 meninos que tiraram as melhores notas nas 4 áreas avaliadas, vão ter
um score de 570. É diferente. Levemente superior. É levemente superior. O problema é o quê? Eles são minoria. Porque a maioria dos meninos foi ceifado lá atrás no processo de educacional porque eles não tinham córtex pré-frontal compatível com o nível de escolaridade que eles deveriam estar ocupando. O menino está na 8ª série com a cabeça de 5ª. Ele funcionaria muito bem na 5ª série. Mas só que agora a escola exige que ele fique na 7ª. Aí ele reprova. A turma passa por ele e fica para trás. Ele ainda não tá lá, lembra? Ele passou da 5ª para 6ª, mas ele já tá fazendo a 7ª de novo. Aí ele reprova de novo. Nesse 3º ano, agora ele estaria com o cérebro de 7ª série, mas ele tá completamente desmotivado para continuar naquela escola. Ele já perdeu um ano 2 vezes. Fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, vou trabalhar de pedreiro com meu pai lá, que é melhor. Meninos com pouca habilidade, homens com pouca colocação no mercado de trabalho. Homens com pouca colocação no mercado de trabalho, eles vão acabar escolhendo subempregos, que tem mais risco. Vai procurar aí quantas mulheres você já viu pendurando fio? Porra, pra caralho. Cavando buraco lá pra poder encontrar gás subterrâneo? Quantas? Pilotando maquinário? Quantas? Meninos com poucas habilidades, homens com subempregos. Homens com subempregos, altíssimo nível de violência por causa de tensão social, socioeconômica. Eu tenho ou não consigo? Então eu vou roubar, né? Eu tenho ou não consigo? Eu vou assaltar, né? Eu tenho ou não consigo? Eu vou estuprar, vou matar. Lembra, agora eu tenho um cara adulto que não tem habilidade e tá cheio de testosterona. Isso vai dar certo? Nunca. Meninos com poucas habilidades, homens com subempregos, altíssimo nível de alcoolismo, uso de opioide, altíssimo nível de suicídio, altíssimo nível de morte em acidente de trabalho. Se a nossa sociedade pretende funcionar minimamente, a gente vai precisar de relacionamentos entre homens e mulheres. Porque não dá para poder viver numa guerra. Não tem como. Você vai rachar a sociedade no meio e cada vez você vai rachando ela mais no meio. É racha entre homens e mulheres, depois você racha entre homens novos e velhos, homens novos gays e homens velhos gays, e racha as mulheres também, é mulher nova, mulher velha, mulher M-sol, mulher não M-sol. Meu irmão, isso não é uma sociedade, isso é uma coxa de retalho que... É como pegar uma coxa de retalho pra você numa noite muito fria e jogar os retalhos em cima de você. Fala, toma, Thiago, se cobre. Tudo solto, só pedaço. Né? Só os pedaços. Não, essa coxa ela tem que vir costurada. Para poder restaurar o relacionamento entre homens e mulheres, primeira coisa, homens e mulheres, diálogo, respeito, empatia. Segunda coisa, homens, em nome de Cristo, honrem a energia masculina que vocês deveriam ter. Mas eu sou homem. Não, você não é homem. Você ainda é um menino. Se você não fez a jornada, você ainda é só um menino.